O próximo assunto é supressão do página 36, parágrafo 6 da página 37. Houve avanços na medida em que eliminaram entulhos autoritários da gestão anterior, que deixou um legado de punições e descontos para os trabalhadores que fizeram a greve de 2011. Então, o encaminhamento é quem defende a alteração do texto e quem defende a manutenção da tese guia. O encaminhamento dessa questão vai ser o seguinte: a gente tem aí, na segunda página, desde a linha 40 até a 54, o mesmo assunto, só que com duas propostas juntas. Então, o que a gente vai discutir é a manutenção do texto, que está da linha 43 a 49, ou a alteração do texto. Uma vez o texto alterado, a gente discute se vai ser suprimir o pedaço que está da 40 a 42, ou se é alterar a redação conforme a linha 50 a 54. Olha só, isso aqui é um trecho que caracteriza a reitoria Tadeu, né? Esse é um debate muito bom, nós queremos alterar, inclusive, porque a gente tem uma proposta de outra caracterização. A nossa proposta, inclusive, não é simplesmente a supressão. Porque esse texto fala de que o Tadeu foi um cara que teve avanços, né, em que ele retirou as punições. Né? Isso não é avanço, isso é simplesmente evitar o retrocesso. Depois fala que ele regulamentou o estágio probatório, tirando o caráter autoritário. Não tirou o caráter autoritário, continua mantendo o assédio moral no estágio probatório, né? E a mudança da gente poder ser votado ou não foi por iniciativa do Tadeu, a gente já tinha ganhado isso na justiça. Né? Depois fala de que equívocos e interpretações jurídicas fazem com que o Tadeu ainda não implementou a isonomia e a mudança de regime. Primeiro, que eu não sei de onde vem o ainda. E segundo, eu não acho que é equívoco, né, numa procuradoria que tem tanto funcionário tão bem remunerado para fazer esse processo. E terceiro, as discussões como a 30 horas lá, fala que o problema foi que deixou alguns setores de fora. Mesmo onde foi implementada a 30 horas, as pessoas foram colocadas no regime de plantão, cortou-se a folga prêmio, não está repassando os feriados, não contratou funcionário. Os setores que foram contemplados pelas 30 horas, não eram essas 30 horas que estavam pedindo pelo Tadeu. Então, a caracterização que a gente quer fazer, que eu posso ler, talvez, na próxima proposta, é para dizer que o Tadeu, na verdade, não fez nada disso e ele está em dívida com a gente, não que é uma reitoria de avanço. Há uma caracterização dos companheiros da Alerta, que a gente tem acordo aqui, que é a questão do Tadeu ter colocado na sua pauta de campanha programas da pauta de reivindicação dos trabalhadores. Isso não é avanço da reitoria, isso é a organização da classe trabalhadora que está forçando uma coisa. Essa é a primeira questão. A segunda questão é o avanço da retirada das punições se deu por conta do seu antecessor, que puniu os trabalhadores, que foi apoiado pelo próprio Tadeu, e que fez uma correção do erro ali colocado. Um minuto. Que foi fruto, inclusive, da greve e da luta dos trabalhadores em 2011. Então, debitar isso na conta do reitor, como se fosse avanço dele, nós achamos que é um equívoco. Achamos que os companheiros poderiam acertar o texto, porque senão fica parecendo verdadeiramente que todas as lutas que nós fizemos a partir de 2010, 2011, 2012, 2013 e a greve de 2014, foi tudo avanço por parte da reitoria. Então, o que a gente propõe aqui aos companheiros é corrigir o texto, que não é um avanço da reitoria, mas é fruto da nossa luta e da nossa reivindicação. E dizer aos companheiros, especificamente, não tenha sido eu que tenha dito, só nós respeitamos a tese guia dos companheiros e o trabalho que os companheiros têm. A gente não acha que... Nós estamos debatendo política aqui e respeitamos todas as forças presentes no Congresso. Estamos pegando trechos, e quando você discute trechos, é mais complicado você fazer uma abordagem mais geral, porque você pega uma citação ali e pega aquela citação e muda o contexto que aquela citação foi citada. Nós estamos fazendo uma avaliação, e é óbvio que a gente tem defendido isso, que as conquistas dos trabalhadores da Unicamp e da universidade são frutos da luta. A reitoria ou os reitores nunca, se pegar os momentos mais importantes da história da universidade, nunca foram capazes
de trazer efetivamente benefícios para a universidade pública ou avançar nas nossas conquistas quando nós não nos mobilizamos. Tudo isso foi fruto da nossa mobilização. Então, tem nenhuma dúvida disso, não tem nenhuma dúvida disso. O que nós temos diferenças de avaliação, e aí o texto dos companheiros expressa isso, a eleição do Tadeu foi um estelionato eleitoral. Mas nós não concordamos com isso. Nós achamos que o Tadeu foi eleito e usou o programa do sindicato, da pauta dos trabalhadores para isso, num processo de eleição da Universidade de Consulta, e que, de fato, ele significou uma mudança em relação à gestão do Fernando Costa. O nosso papel nesse processo é fazer avançar a nossa pauta, é fazer com que a nossa mobilização possa fazer com que nós tenhamos a isonomia. Conquistamos as 30 horas, tem problema, eu sei que tem, eu não sou tonto, mas é o processo da luta que vai definir como que a gente vai avançar lá. A mudança de regime é o processo da luta. Então não tem dúvida em relação a isso. Um minuto. Como o texto aqui foi tirado fora de contexto, eu não tenho também nenhum problema em fazer ajuste no texto. Tranquilo. O que acho que tem aqui uma discussão de fundo é qual é a concepção que se tem a partir da avaliação que você faz da eleição dessa reitoria ou de outras reitorias também, que nós já tivemos debates grandes na universidade. O ajuste que eu estou propondo fazer é nesse sentido da minha fala aqui, porque isso já está incorporado, mas é pegar esse trecho e reafirmar que a nossa pauta é fruto de conquista, de luta, de mobilização. Disso nós temos um acordo. Se essa leitura não foi feita nesse trecho, está equivocado e o texto tem que dar essa interpretação. Então tá, companheiros, pode ser assim? A gente vai fazer uma proposta alternativa e depois a gente retorna a essa votação, certo? Dentro do que é colocado aqui pelo companheiro Kiko. O próximo assunto, alteração do artigo 36, a diretoria... órgão executivo do sindicato será composta por 22 membros, de forma proporcional, direta e qualificada, entre as chapas inscritas e divididas em coordenações, sendo eleita pelo voto direto e secreto de seus associados, em dia com as obrigações estatutárias. A outra alteração, que é o artigo 37, parágrafo 4º, os 22 diretores eleitos ocuparão as coordenações acima mencionadas, sendo possível a sua acumulação. Pessoas em votação. Quem é favorável à manutenção do estatuto, levanta os crachá. Então, está mantido o estatuto. O próximo item é alteração do artigo 48, parágrafo 2. A composição das chapas deverá ter paridade de gênero, 50% homens e 50% mulheres. Nós não temos nada contra essa proposta, mas achamos que ela não caberia como alteração estatutária agora. Nós temos um acordo com ela enquanto orientação política do Congresso. Só para precisar. Então, cabe a quem está propondo resolver se quer propor no estatuto ou se quer aprovar como orientação política. Se quer manter no estatuto, a gente tem que ir para a discussão. Companheiros e companheiras, acredito que na universidade a gente precisaria avançar nesse debate, e para avançar nesse debate, eu acho que seria importante que nós tivéssemos a paridade de gênero dentro da diretoria do sindicato. Por que nós estamos defendendo isso? Nós defendemos isso não só no sindicato, nós defendemos isso nas eleições gerais, nós defendemos isso em todos os espaços. Então, eu acredito que na universidade, onde que nós temos, na nossa base, majoritariamente a presença de mulheres, acreditamos que no sindicato também precisamos ter a paridade de gênero na diretoria. E, nesse ponto, eu defendo que seja no estatuto do sindicato. Por que isso? Porque eu acho que não dá para a gente simplesmente colocar essa discussão numa orientação, porque se for uma orientação, as chapas não são obrigadas a cumprir. E aí, eu acho que nós estamos num período muito bom, porque nós temos um tempo considerável até a próxima eleição do sindicato. Então, cada
grupo político, cada chapa, ela pode estar trabalhando os seus militantes para que a gente possa ter, na próxima eleição do sindicato, a paridade de gênero na nossa diretoria. É isso. Concordância com o Celso de que se não for obrigado não vale, então tem que ir para o Estatuto e lembrar que as mulheres estão agitando a pauta política do Brasil, com toda a dificuldade que nós tivemos, que nós sempre temos para incluir, para favorecer a participação das mulheres. A gente tem que se dispor a superar isso aí. Quem está na rua hoje gritando fora a Cunha aí são as mulheres, e quem está sintonizado com o processo de luta e de mudança, né, das tradições brasileiras aí, tem condição de montar uma chapa com metade mulheres. Né? Então nós fazemos questão de defender isso aí, e força para as mulheres aí, fora Cunha. Quero defender a manutenção do texto. Até por conta de que a gente já faz isso no sindicato. Hoje, o nosso estatuto define o seguinte, no mínimo 30%. A gente não impede que tenha 50%, 60% ou 100% de mulheres. Então, eu acho que essa alteração é questão mesmo de questão política, não é questão de mudança de estatuto. Não é você pôr 50% que vai ter 50% de mulheres. A gente está aberto, nosso estatuto permite qualquer número de mulheres na diretoria. Então, não há... A minha defesa é no seguinte sentido. Mantém até o que está escrito na tese dia. Não se altera o estatuto, até porque o estatuto permite qualquer percentual de mulheres na diretoria do sindicato. Gente, só para completar aqui, ó, a proposta ela pode ter uma ideia boa de garantir maior participação das mulheres, né, que seria a questão da paridade. Porém, da forma que ela é colocada, é 50% homem e 50% mulher. Isso significa que a gente não pode ter 60% de mulheres, porque vai ter que garantir 50% do homem. E já foi apresentada aqui, inclusive, que a nossa categoria é majoritariamente feminina, né, que a gente tem que ampliar o trabalho com as mulheres. Nós somos a corrente que mais defende a importância e a necessidade de se ampliar a participação feminina. E o que nós queremos é ampliar e não limitar. E isso aqui limita. Né? É uma proposta que ela está ambígua. Ela faz de conta que aumenta, mas ela restringe. Porque ela faz assim, ó, a gente sai de 30 para 50, mas é só 50. 30 segundos. Atenção, mulherada, vocês têm um teto que não pode ultrapassar 50%. Enquanto até hoje os homens tiveram 70%, nós vamos nos limitar a participação em 50%. É isso que está colocado aí. Então, a gente não pode aceitar. A gente tem que sair daqui com uma orientação política de ampliar a participação das mulheres. E vai vir um monte de resolução sobre isso. Mas não limitar a participação das mulheres em 50%. Não, gente, até uma questão de ordem, porque é o seguinte. Essa proposta, ela foi apresentada, inclusive, junto com a proposta que diminuía para um número par de diretores e falava em 50% homem, 50% mulher. A gente aprovou a manutenção do estatuto na forma de 27 diretores. Nesse sentido, sequer faz sentido falar em 50% homem, 50% mulher, porque vai ser impossível você ter uma diretoria que seja 13,5 homem e 13,5 mulheres. Então, na verdade, ó, o que a gente está querendo propor é que seja votado, que seja no mínimo 50% mulheres. Gente, ó, questão de encaminhamento. Que a gente faça igual fez no ponto anterior. Porque existe, claramente aqui, existe a possibilidade de construir um texto que seja amplamente consensual, que junte mais gente, porque parte das diferenças elas podem ser consensuadas, e que a gente vote essa questão posteriormente, igual nós fizemos num ponto anterior, onde as defesas também já haviam sido feitas, e a partir das defesas se chegou à conclusão de que era possível ter uma construção comum e que fosse superior. Tem acordo do plenário para isso? A gente suspende, então, e os proponentes das diversas defesas aqui conversam para voltar ao final da plenária. Ok? Próximo ponto, também de substituição, que é a comissão de base em todas as unidades, principalmente na área hospitalar. Adendo, isso, desculpa, gente. É o vermelho e adendo. Adendo. Tem destaque nessa proposta? Tem, gente. Tem destaque nessa proposta? Comissão de base em todas as unidades, principalmente na área hospitalar. A gente não tem nada contra essa proposta, pelo contrário.
Então tá, a gente incorpora esse assunto na tese guia. O próximo é suprimir o texto. A CTB surge em 2007 até o próximo congresso do STU. Companheiros, esse texto foi elaborado pela tese guia no debate das teses, configurando aí o debate que estaria estabelecido aqui no nosso congresso sobre as centrais sindicais. Nós temos um acordo entre todas as teses proponentes de que a gente não discuta aqui, delibere sobre a filiação a nenhuma central. Já tem uma posição construída do último congresso e uma posição construída também na diretoria do sindicato, que nós devemos estabelecer uma relação de debate, de proximidade com todas as centrais, fazer o debate. E a proposta que a gente acumulou aqui é que o tema da filiação à central sindical, cumprindo esse calendário, vá como pauta já a partir desse congresso para o próximo congresso dos trabalhadores da Unicamp. Portanto, o texto que fala da CTB, das análises, ele vai ser suprimido pela tese guia para incorporar um texto de resolução que trate disso. Do nosso entendimento, nós não precisamos discutir isso se houver acordo com esse encaminhamento. O Fubá está falando aqui, tem um calendário de discussão, que a gente está incorporando na deliberação. O Diego está aqui falando da caracterização. A ideia é tirar todo o texto que fala disso, que trata aqui da posição da CTB, e colocar enquanto uma resolução do Congresso, isso que eu falei. E a discussão, o debate, reafirmar a posição do sindicato e colocar como pauta do próximo Congresso. Tá certo? Então, tem acordo com isso em relação à tese guia. Então, quem concorda com a proposta que foi feita, levanta o crachá. Pode abaixar. Quem discorda da proposta? Abstenções? Uma abstenção. Tá. Então, aprovado. O próximo... O outro item, o 13º Congresso do STU, delibera que o valor descontado do imposto sindical dos não-sócios seja retido e utilizado para o fundo de construção da sede do STU e outra parte a ser destinada para a compra de uma cesta básica, enquanto se discute o valor da alimentação para os aposentados. Próximo, que a contribuição sindical dos não-sócios não seja devolvida e seja feita uma reserva destinada para ser revertida aos próprios funcionários em ações gratuitas, como cinema, teatro, viagens, bailes, festas, que contribuam para a integração dos funcionários. Eu sou a favor da devolução do imposto sindical do não-sócio, porque a gente, os sócios do sindicato, fazem a luta para eles. E aí, quando se ganha, eles ainda olham na cara da gente, ganhei com vocês. E não pagam o sindicato. Eu acho que sim, que essa devolução, quando é para alguma coisa útil para o sindicato, tem que ser retida sim. O não-sócio, porque ele é não-sócio, ele vai ganhar igual os outros. Toda a nossa luta lá dentro da Unicamp, o não-sócio está recebendo. 30 segundos. Então, para o sócio, a devolução. Para o não-sócio, que seja retida. Companheiros e companheiras, quero dizer e reafirmar que nós estamos com a comissão, estamos discutindo a questão da construção da sede, está super avançado. Existe grande possibilidade que essa gestão entregue para os associados essa construção da sede. Por isso, eu proponho que esse dinheiro venha para a construção da sede. É importante para que a gente saia desse congresso contemplado e esse dinheiro é importante para a nossa construção da sede. 30 segundos. É isso. Eu acredito que você fazer política é você ir para o convencimento. Mas a contribuição sindical é uma lei. Tá? Então, o sindicato não está ferindo uma lei. E nós, associados, nós bancamos o sindicato, e o sindicato tem um custo. Tá? E o movimento nosso está cada dia mais esvaziado. E se é lei, eu acho que o sindicato tem que realmente segurar essa verba e investir na sede, investir em qualquer outra coisa do sindicato para os associados, e todos são beneficiados. Quando você vai para a luta,
e consegue o reajuste, não é só você que foi para a luta e conseguiu. Você pode conseguir o seu desconto do seu salário, como já foi penalizado vários companheiros. Então, eu acho mais justo devolver dos associados, que já contribuem e que já pagam, e dos não associados, que têm os benefícios da entidade, também tem que ajudar a custear. Então, essa verba ficar para a entidade. Companheiros, eu venho defender aqui uma tese clássica, que vem desde a fundação da CUT em 1983. O fato de companheiros que defendem a CUT vir defender o imposto sindical aqui significa, na realidade, quão degenerada ficou essa central sindical, principalmente depois da posse do governo Lula. A nossa concepção sindical, que é o sindicato, exatamente para ser independente dos patrões e dos governos, tem que defender a contribuição voluntária dos seus sindicalizados. 30 segundos. A questão da sede é uma outra questão. Nós temos um fundo grande de companheiros que não são sindicalizados, que não vêm receber o imposto sindical. Podemos discutir, inclusive, a destinação desse dinheiro. Mas hoje, defender que pessoas que não querem se sindicalizar sejam obrigados, por causa de uma lei que vem desde a época do Getúlio Vargas, contra o qual a CUT sempre lutou, eu acho que mostra bem quanto a gente retrocedeu na luta dos trabalhadores até esse momento. Bom, pessoal, eu acho que a questão é o seguinte, a questão do imposto sindical é um debate político que a gente tem que fazer. Se o STU, se os sindicatos em geral, eles devem ou não receber o imposto sindical. Porque no cerne desse debate está a questão da independência do sindicato, de inclusive definir quais são os meios de financiamento da luta, porque quem tem que decidir são os próprios trabalhadores, não é o governo. O imposto sindical é uma determinação do governo que diz como que vai descontar, quanto vai descontar, aonde vai descontar e define, inclusive, quem que é o trabalhador que o sindicato representa ou não. Porque o FUNCAMP, inclusive na Unicamp, o imposto sindical dele não vai para o STU. O governo fala que tem que ir para o SEAC o dinheiro do trabalhador FUNCAMP. Então, o que a gente está debatendo aqui é a questão política da independência do sindicato para não receber esse dinheiro. Porque a gente tem que parar de achar que o sindicato ele serve para a gente ganhar dinheiro. O sindicato ele serve para ter independência política e conseguir fazer a luta dos trabalhadores. Então, por isso, companheiros, não dá para a gente defender, por mais justo que seja a necessidade desse dinheiro, não dá para a gente defender a captação do dinheiro do imposto sindical. Até porque até 2011 já tinha um fundo para construção da sede do imposto sindical e em 2011 tinha R$21 nesse fundo. Em 40 segundos. Eu acho que tem que separar o debate. Uma coisa é um fundo para a construção da sede, que nós temos acordo. Outra coisa é a taxação dos trabalhadores que não querem se filiar ao sindicato, que é isso que nós estamos votando aqui. Nós vamos taxar quem não quer ser filiado ao sindicato. Nós vamos criar um imposto, nós vamos concordar que nós temos que criar um imposto para esses companheiros, ao invés de fazer o papel de dirigente sindical, que é convencer o cara a se filiar ao STU. Me lembro quando a gente estava na direção do sindicato, que a gente foi devolver o imposto sindical para quem não era sócio, tinha gente que nem sabia onde era o sindicato. E a gente convenceu a se filiar ao sindicato devolvendo o imposto sindical. O cara falou, pô, que legal, vocês estão devolvendo. Ó, vim aqui, conheci a sede. É esse o trabalho que a direção tem que fazer. É um processo de convencimento e educação política àqueles que não entendem a importância do movimento sindical e de um sindicato de luta. O que a gente vai votar? O sindicato continua devolvendo o imposto sindical para não sócio, ou o sindicato passa a não devolver o imposto sindical para não sócios. Fica claro assim? Então, primeiro, como é a alteração, quem vai votar primeiro é quem quer que passe a não devolver para não sócios. Posso encaminhar a votação? Então, aqueles que concordam que, a partir de agora, o sindicato passe a não devolver o imposto sindical para quem não é sócio, por favor, se manifeste levantando o crachá. Aqueles que concordam que o sindicato continue a devolver o imposto sindical para sócios e não sócios, por favor, se manifeste levantando o crachá. Então, com 3 abstenções, foi aprovado que não continua devolvendo dinheiro para não sócios. Então, agora a gente vai discutir para onde vai esse dinheiro que não vai ser devolvido para não sócios, ok? As propostas que a gente tem aqui são que seja para o fundo de construção da sede. Outra proposta, compra de cesta básica e fundo da sede. E a outra para ações culturais e esportivas.
Eu vim aqui decidir pela só construção da sede, porque eu sou da coordenação de aposentados do sindicato, e eu não tenho acordo, a nossa coordenação no geral, e eu acho que os aposentados em gerais não têm acordo, de que tenha que fazer cesta básica para aposentado. O aposentado não vai para a Unicamp passar fome. O aposentado, ele está ali defendendo um direito, querendo uma garantia de que tudo o que o ativo tenha, ele tenha. 30 segundos. Cesta básica é um absurdo. A gente quer o vale alimentação e não a cesta básica. Então, eu proponho a retirada dessa cesta básica, só a construção da sede. Tá, primeiro a gente quer esclarecer que o nosso posicionamento é contrário à retenção do imposto sindical por todos os argumentos que já foram apresentados. Só que como nós fizemos uma votação aqui e perdemos, a gente quer continuar o debate sobre concepção sindical. E na nossa concepção sindical, o sindicato ele não é espaço de assistencialismo, muito menos de substituição do Estado. 30 segundos. O nosso espaço dentro do sindicato é de construção de luta. É para estar a serviço da categoria e não para ficar dando benefício. Quem dá benefício é Estado. E a gente aqui é contra a política de sindicalismo de resultado, sindicalismo de benefício. Nós defendemos sindicalismo combativo. E é por isso que nós somos contra a proposta do sindicato fazer assistencialismo. Companheiros e companheiras, eu faço um apelo para que a gente defenda esse recurso para a construção da sede. Um caso cesta básica, a gente vai ter que cobrar, ou vocês vão ter que cobrar o GGBS. Nesse momento é de extrema importância a presença dos companheiros para que votem na construção da sede. Tem grande possibilidade da gente ser vencedor e terminar a nossa gestão com a sede pronta. A Margarida é uma das grandes companheiras que está na comissão, na construção da sede. Por isso eu peço e conclamo todos os companheiros para que defendam essa proposta. 30 segundos. Para que o recurso vá para a construção da sede. Eu venho defender, sim, que o sindicato faça isso, tanto para a construção da sede, tanto para os eventos culturais e também para a cesta básica dos aposentados que reivindicarem, que quiserem, porque tem aposentado que não vai querer. Esses aposentados são os aposentados que não estão na ativa e são sócios do sindicato, não é para todo mundo. Eu acho que, assim, eu sei que a visão de sindicato da maioria aqui, de grupos de políticos, é só de bandeiras aqui. Eu quero, sim, levantar aqui para a base da Unicamp ter essas condições. Eu acho que o funcionário, ele precisa disso. Hoje nós não temos eventos culturais, nós não temos nada. Tudo que tem, não tem nada para o sindicato participar. E o que acontece? Você quer ficar sócio do sindicato? O que vocês oferecem? Nada. É assim. Um minuto. A base não vê que é só luta. Eu acho que a luta do auxílio alimentação, ela tem que continuar, mas não tem nada a ver você dar a cesta básica enquanto essa luta não é implementada. É uma defesa que eu faço, lógico, cada um tem a sua posição, mas eu acho que o nosso sindicato tem que ter eventos culturais e tem que ter fundo para isso, porque o sindicato já deixou de fazer isso. Não é assistencialismo só, é integração dos funcionários e mais associados. Isso vai trazer pessoas que vê o sindicato com outra cara, não só levantando bandeiras. Pessoal, só completando aqui o raciocínio, discordando da maneira que foi colocada aqui, por que o sindicato, ele tem, os associados, tem que ser assistencialista do sindicato, tem que assistencializar o sindicato com a sua mensalidade todo mês, e esses próprios associados, eles não podem ter benefício do sindicato quando tem uma verba aí para poder se usar. Então, isso aí, esse sindicalismo é que está equivocado. Então, a gente tem que destinar verbas para a sede, essa questão da sede com critérios, e a questão do esporte, cultura e lazer, porque nós não vivemos só de luta. Nossos dependentes que são associados, os dependentes familiares, também querem lazer, cultura e esporte,
E cesta básica, por que não? Se o aposentado está com dificuldade, por que não a gente também não dá uma força, já que ele contribui todo mês para o sindicato? É isso, pessoal. Encaminhando a votação, proposta 1, que o dinheiro do imposto sindical seja utilizado para a construção da sede. Em votação. Que o dinheiro do imposto sindical seja utilizado para a construção da sede, cesta básica e atividade de esporte, lazer e cultura. Quem é favorável a essa proposta? Uma das maiores polêmicas aqui que a gente teve até agora foi para onde vai o dinheiro, né? Porque assim, falou que vai ter dinheiro, fica todo mundo auriçado, não, quero ir para o meu quinhão. Mas eu acho que é o seguinte, o sindicato ele tem que ter uma resolução política, porque é uma lei, o imposto sindical, inclusive só cobra do STU, porque o próprio STU antigamente entrou na justiça para cobrar, mas é um fato que cobra do STU. O STU pode receber, porque não tem como não receber o imposto sindical, mas pode ter uma posição política de ser contra esse imposto. Na medida que esse dinheiro está indo para alguma coisa, para algum fundo que a gente quer, qual vai ser a posição política do sindicato contra esse imposto? O sindicato vai continuar defendendo contra o imposto sindical? O sindicato, se tiver em discussão lá no Congresso de revogar a lei do imposto sindical, qual vai ser a posição do STU? Uma vez que o STU passa a depender desse dinheiro para fazer ações que tiraram em Congresso. Então, assim, não tem condição, eu acho que, de votar em nenhuma das propostas, porque eu acho que a nossa deliberação política tem que ser contra o dinheiro do imposto sindical e por isso que a gente devolve. A gente devolve não é porque a gente é assistencialista, a gente devolve porque o STU, ele politicamente não quer ficar com esse dinheiro. O próximo ponto é que o STU doe uma cesta básica para os aposentados que Não foi. está Não foi. nativa. Alguém defende? Não defende, então Tá, superou. então essa proposta não existe. Então sai essa proposta, porque ninguém defende essa proposta. A próxima proposta é: STU deve criar um fundo de reserva de caráter exclusivo para a construção da sede, destinando mensalmente um percentual de arrecadação para tal fundo. Companheiros, essa proposta não veio da nossa tese. Não veio. Mas eu estou aqui para defender essa proposta. Porque essa proposta de fundo para a construção da sede é diferente da proposta de fundo para a construção da sede que foi aprovada aqui agora. Esta proposta significa que da arrecadação, da contribuição voluntária dos associados, dos sindicalizados, e pode até aumentar um pouquinho para a construção da sede, podia até aumentar, certo? Isso é uma questão da Assembleia decidir, em vez de 1%, 1,05%, e destinar esse 0,5% para a construção da sede. Porque daí, esta sede que a gente construía, podia ter uma placa diferente da placa que vai ter. Porque se vai em sindicato que cobra imposto sindical e não devolve, diz, lá em Louisiana está escrito isso, quem já foi em Louisiana, lá do CNTI. Este curso de formação, o espaço de formação, foi construída com imposto sindical. Nós vamos botar isso na nossa sede? Mas se a gente disser, esta sede foi construída com a contribuição voluntária e espontânea dos trabalhadores da Unicamp, eu me orgulharia. Portanto, eu sou favorável a essa proposta. Companheiros, o Zago veio aqui demarcar uma posição dele, que já está vencida na votação da destinação do imposto sindical. O que poderia agregar aí é que o fundo não se limitaria aos recursos do imposto sindical e poderia ampliar esse fundo caso seja necessário. É isso. Acho que não, o fundo não está condicionado só aos recursos do imposto sindical. Acho que isso é importante até para que a gente tenha a dimensão depois de como vai ser a construção da sede. Mas eu agregaria isso, no mais, a questão da proposta que foi aprovada aqui. A ponderação aqui é que já existe no sindicato, que provavelmente o que a Regina ia falar, que ela é da Finanças, já existe no sindicato, Conselho Fiscal, já existe no sindicato um fundo destinado à construção da sede. Então, aqui, a ponderação aqui é se a gente precisa votar isso.
A gente está votando a criação de um fundo que já existe. Então, eles estão levantando aqui que existe o fundo, mas se não existe um percentual estabelecido. Vamos discutir, então, o percentual? Tem proposta de percentual? Não tem proposta de percentual. Tem proposta então, de percentual. A diretoria do sindicato discute e propõe numa assembleia o percentual. Pode ser assim? Beleza? Discute, divulga amplamente que essa é a pauta da assembleia e aprova em assembleia. Assembleia orçamentária. O próximo ponto é criar uma comissão permanente da construção da sede, bem como previsão orçamentária, estipulando em cima do teto do fundo de greve. Nossa Senhora. Existe também, já existe uma comissão, e a gente acabou de dizer aqui que o sindicato vai fazer uma proposta de percentual. Então, podemos também passar isso para a Assembleia Orçamentária? João? Olha, na verdade, essa proposta de uma comissão permanente foi eu que coloquei para vocês, pelo seguinte, já é a segunda vez que acontece de fazer maquete, já tinha explicado para todo mundo isso aí, de fazer a maquete, gastar dinheiro para fazer a planta, tudo. E daí, de repente, do nada, some. Vai começar tudo de novo. Então, vai lá, faz planta. Não, eu acho que deveria ser formado, independente do tempo que vai decorrer, que a gente espera que não seja tão longo, até eu de aposentar, eu quero ter a sede, que se faça uma comissão permanente. Dentro do sindicato, uma estrutura como comissão permanente. E ela não se extingue mais, ela para ali. Porque senão, toda vez que muda a direção, muda a planta, muda não sei o quê, e nós aqui ficamos sem sede. Essa é a minha proposta. Então, companheiro, a gente pegou exatamente essa proposta, que, se eu não me engano, isso foi feito por você na Assembleia, última Assembleia de Orçamento, e a partir daí a gente está encaminhando. Existe uma comissão, e a comissão está trabalhando isso, né? Tá, tudo bem. Agora, sim, o que a gente pode, se outras pessoas quiserem entrar para essa comissão, perto, entendeu? Mas ela existe. Está se propondo entrar Isso, a gente consulta, então, a plenária, se tem alguém mais aqui, algum delegado, que se propõe a fazer parte da comissão. Seu Miro. Miro e João. E Pronto, João. tá bom. Tá bom, Miro e João. Miro e João estão se propondo a fazer parte dessa... E Sandra? Estão se dispondo... E Conceição, é isso? Miro, João, Sandra e Conceição, e Renata e Marcílio estão se dispondo a fazer parte da comissão. E a Regina de suplente. Agregado ao que já existe. Agregado ao que já existe. Alguém tem desacordo que esses companheiros passem a integrar a comissão da construção de sede? Não. Então, podemos caminhar. Olha, a gente tinha deixado um ponto pendente, que se refere aí à alteração número 63, que propõe alteração do artigo 48, parágrafo 2º, que se refere à composição das chapas, deverá ter paridade de gênero, que a gente estava propondo, e que foi feita uma proposta alternativa para tentar resolver essa proposta que está aqui. Aí o que tem a proposta que veio para a mesa é alteração do estatuto, continua tendo, e a composição das chapas deverá ter, no mínimo, 50% de mulheres. A proposta é manutenção do estatuto, no mínimo 30% de mulheres, e a segunda proposta, que é a mudança do estatuto, no mínimo 50% de mulheres. Quem é favorável à permanência, à manutenção do estatuto com relação ao percentual de mulheres nas chapas, por favor, levante o crachá. Todo mundo. Quem é favorável à alteração do estatuto, mudança para 50% de mulheres? Ganhou a manutenção do estatuto. O próximo ponto é o seguinte, que no próximo congresso seja em um lugar neutro fora da universidade. Alguém mantém essa proposta, gente? Não? Então tá.
Obrigação de fazer o STU, diretoria administrativa, visite as unidades, ao menos uma vez ao ano, priorizando as unidades externas. Ninguém mantém essa proposta? Então tá, sai. Apoiar funcionários e familiares para a formação de um cursinho pré-vestibular. Depois, a outra é, o STU deve fixar a placa futura construção da sede em um prazo de 90 dias. Está incorporado na tese. Ó, eu perguntei. Gente, desculpa, eu perguntei, ninguém se manifestou, mas não tem nada. Eu pergunto de novo. A proposta é apoiar funcionários e familiares para a formação de cursinho pré-vestibular. Porque o Kiko colocou o seguinte, essa proposta a gente incorpora na tese. Ela não está na tese guia, mas a gente incorpora. Estou entendendo que isso era um consenso, mas vamos votar. Se tem alguém que é contra que se incorpore essa... Não tinha entendido o encaminhamento. Ah, tá. Então, tá ok? Então tá, gente. Obrigada. Pois o outro é, STU deve fixar a placa da futura construção da sede em uns prazos de 90 dias. Alguém mantém essa proposta? Então, fora. A próxima, participação do evento presencia... Nossa. Participação do evento, presença Paulo Freire em Cuba, maio, apoiar a participação dos trabalhadores da Unicamp e Funcamp. A gente não tem problema nisso com a tese guia, desde que isso seja condicionado a discutir dentro do orçamento do sindicato. Nós queremos compreender o que é essa participação, no que consiste esse apoio, porque eu acho que está genérico demais e, enfim, é isso. A gente queria um esclarecimento sobre o que compreende essa participação e esse apoio. Eu queria perguntar, esclarecer também, eu não sou contra a participação, né? Eu acho que é até importante como formação política, mas... existem outros eventos, inclusive encontros internacionais em Cuba de formação importante também para a educação infantil, para os pedagogos. Eu só queria questionar se vai abrir também esse apoio oficial e formal do STU também, porque eu acho que a Unicamp, como é formação, sei lá, eu acho que a Unicamp que deveria abrir mais para isso, mas eu queria questionar em relação ao apoio do STU, como vai se dar e se poderá se dar para outros eventos também, tão importante quanto. Queria entender melhor isso. Companheiros e companheiras, nos últimos anos, a Cuba tem desenvolvido e tem implementado uma metodologia freiriana, onde participa a média de 17 países. E essa comissão está sendo constituída por mim e mais 17 países. Baseado na tese guia, na página 40, tem a seguinte colocação, encaminhado pela tese guia, solidariedade e apoio ao povo cubano e à defesa das conquistas da Revolução. Em cima disso, estou propondo para que saia uma delegação ou um grupo de pessoas e que o sindicato implemente essa proposta da participação do dia 1º de maio em Cuba e, assim, participando do 8º Congresso Internacional Paulo Freire, presença Paulo Freire em Cuba, onde será realizada a média de 17 países latino-americanos, países da África e também países da Europa. É isso. Companheiros, eu acho que aí, só a título de encaminhamento, para que isso não fique uma resolução de Congresso que estabeleça um evento, e aqui foram levantadas outras possibilidades, que haja um compromisso do STU de analisar, dentro da sua realidade, a participação nos eventos que tratarem dessa temática, e já incorporando essa proposta do Genésio, mas abrindo também para outras possibilidades.
Se vai ou não, aí a gente vai olhar para a realidade. Aí é uma discussão de diretoria, de assembleia, para ver como que a gente aprova. Mas a indicação de que a gente incorpore a possibilidade de participar. Não, é o seguinte, é com relação ao caráter político, inclusive, em especial, depois que o Genésio cita a resolução aqui de solidariedade ao povo e apoio ao povo cubano e a defesa das conquistas da Revolução. Nós não temos problema nenhum com solidariedade e apoio, depois a gente, inclusive, vai discutir esse ponto, mas nós temos uma leitura completamente diferente sobre o que significa Cuba no contexto internacional. Então, com base nisso, como a argumentação do Genésio para a participação do evento foi baseado no que representa Cuba, inclusive ele destacando a necessidade de participar do 1º de maio, eu tenho acordo se a proposta for genérica, como o Kiko colocou, sem a inclusão do ponto. Fica genérico. Aí, se a gente discute se vai ser em Cuba, se vai ser em Marte ou na China, depois a gente discute. Qual vai ser o evento? Se vai ser evento Paulo Freire, se vai ser qual vai ser o evento, tudo bem. Mas eu só não acho que tem que ter uma vírgula, incluindo o evento Paulo Freire. Eu tenho acordo na sua proposta até a vírgula. Da vírgula para frente, eu não tenho acordo. A gente está chegando a uma solução aqui. Existe um acordo da mesa. A gente pode fazer essa proposta genérica, sim, e essa questão do financiamento, diante das solicitações, passa por assembleia e passa por decisão coletiva da diretoria. Certo? Certo? É isso. A gente apoia, até porque a gente sempre fez isso. O que dá para apoiar, a gente apoia, o que não dá, não apoia. Quem é favorável a essa formulação que foi feita de que o STU vai analisar e apoiar os eventos que for possível, passando a questão financeira por deliberação de assembleia ou da diretoria. Quem é contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Tá. Então, está aprovada a incorporação dessa proposta no documento. Colocar o calendário anual do STU na coordenação de educação, o seminário Paulo Freire. Pois tem um acordo. Então, até já tem isso. Tem alguém que é contra? Não? Então tá. Então passou. Pois a criação de um espaço social para lazer e confraternização e convívio da categoria. Mantém essa proposta? Tem alguém que mantém essa proposta, gente? A proposta de sede é para contemplar isso. Então, está resolvido. Lutar pela criação de um auxílio-saúde para aposentados, em paralelo à luta pela extensão do auxílio-alimentação para os aposentados. Lutar pela criação de auxílio-saúde para os aposentados, em paralelo à luta pela extensão do auxílio-alimentação para aposentados. Na realidade, são as duas coisas. Não, é que uma coisa não é intrínseca. Tá. Não, são duas. Isso, são duas. Gente, alguém mantém essa proposta? Então, essa daí foi uma ideia minha para os aposentados, que a gente fica lutando por auxílio alimentação, falam que lá no Congresso vai passar, não passa, fica aquela enganação. Então, não é auxílio saúde, seria um vale saúde, mais ou menos no mesmo valor do auxílio alimentação nosso, entendeu? E aí poderia ser uma negociação com a reitoria, independente das outras universidades, independente do que está passando lá, seria uma alternativa para lutar, porque amanhã depois eles podem falar, não, auxílio alimentação pela lei não pode. Aí não tem como brigar. Então, é uma alternativa e uma ajuda na briga, entendeu? Põe vale saúde, que daí não entra em conflito com o auxílio alimentação. Tá bom? Toninho, 3 minutos para defender a favor dessa proposta. Olha só, eu acho que é mais explicar, porque eu estou percebendo que as pessoas não estão entendendo qual é a proposta. Então, vou tentar explicar, pedir um pouco de atenção. Nós vamos continuar lutando pelo auxílio alimentação para os aposentados. Esse papel do sindicato. O que o Gugu está apresentando aqui é uma alternativa, porque o reitor, o argumento dele é o quê?
a lei não me permite estender o auxílio alimentação aos aposentados. Então, o Gugu está apresentando uma alternativa, quando for fazer o debate com o reitor, dizendo o seguinte, tá bom, não pode dar o auxílio alimentação, porque a lei não impede, nós estamos pedindo um cartão com vale saúde, nos mesmos valores que o auxílio alimentação, porque é o cartão que você vai pegar lá e vai sacar o dinheiro, o aposentado vai sacar o dinheiro e vai usar para compra no mercado, como a gente usa o auxílio alimentação. Porque o auxílio saúde é possível. É possível a reitoria estender aos aposentados. Porque a argumentação do reitor, por mais que a gente prove por lei que é possível estender, sim, o auxílio alimentação aos aposentados, ele se nega dizendo que não pode porque a lei não permite. Que não é verdade, porque a gente já mostrou para ele o artigo da Constituição que permite o pagamento dos aposentados. Nós estamos travando essa luta com ele há tempos. Então, o que a gente está propondo é que a gente continue mantendo esse debate com a reitoria, mas apresente uma alternativa ao reitor de dizer isso aqui. Isso aqui é possível. Isso aqui você pode estender aos aposentados, e os aposentados passariam, então, a receber o mesmo valor, ou, quiçá, até mais, de auxílio saúde, no caso que a gente está apresentando aqui no cartão. 3 minutos para o Celso, então. Defender contra a proposta. Companheiros e companheiras, eu estou entendendo um pouco a lógica, mas é uma lógica muito perigosa. Porque na FASUBRA, inclusive, eu acho que tem o debate do auxílio saúde, que o governo federal está propondo para os servidores públicos federais. Que eu acho que a gente deveria estar, sim, fazendo esse debate. Mas qual que é a lógica do auxílio saúde que estão colocando lá pelo governo federal? É fazer a contratação de um convênio privado. Então, é na lógica de você contratar um serviço privado para dar o auxílio saúde. Mas a questão que eu vejo, que eu acho que é perigosa, é nesse sentido. Porque, se for para discutir aqui na universidade a lógica que está sendo, inclusive, colocada pelo governo federal de auxílio saúde, que é lá por pessoa, dentro da lógica do contrato de convênios privados, eu acho que é uma coisa muito perigosa. E colocar do jeito que está sendo colocado, eu acho que na verdade, a nossa luta é para que os aposentados tenham o direito ao auxílio alimentação. Essa solução que está sendo colocada, ainda colocando a questão da saúde, e através da monetarização, dar dinheiro para a pessoa para falar que vai garantir a saúde, eu acho que é uma situação muito perigosa do ponto de vista de ter, na pauta de reivindicação do sindicato, essa proposta. Quem é favorável a esta proposta do Vale Saúde, que foi defendida aqui pelo Toninho, levanta o crachá. Quem é contra essa proposta, levanta o crachá. Então, essa proposta está retirada, está rejeitada. A próxima é criar um grupo de estudo para educação, lazer dentro do sindicato. Só para dar esclarecimento, essa proposta foi feita pelo Zé Carlos, no grupo que eu estava ontem, e ela tem um caráter mais de teorizar, de estudar questões de educação ligada ao lazer, e não da coordenação que faz atividades de lazer. Então, se tiver com esse caráter, se tem acordo, a gente aprova e cria o grupo de trabalho para estudar essa questão. Tá, não, é que assim, na verdade, a gente não tem desacordo em criação de grupo de estudo. Isso pode ser demandado a qualquer tempo no sindicato. Então, se tem dúvida, inclusive, com o caráter da proposta, a gente não precisa criar polêmica, porque é só o companheiro ou a companheira que fez a proposta ir até o sindicato e apresentar que isso sai, isso flui. Tem acordo, gente? Tá, então vamos para o outro ponto, que é incluir a discussão de segurança alimentar, água e atmosfera. Alguém mantém essa proposta? Então, é o mesmo encaminhamento, tá? Tá legal, então. Ok. O próximo ponto é uma proposta de adendo em uma nova dinâmica para o Congresso do STU. O Congresso do STU, sem dúvida, tem uma dinâmica bem diferente de vários sindicatos no Brasil. Uma tentativa de realizar o debate com todos os trabalhadores, independentemente de ser aliado ou não à entidade. Porém, o Congresso dos Trabalhadores da Unicamp é a instância máxima do STU, onde se altera a vida do sindicato, votando alterações estatutárias, questões financeiras, etc.
Sendo o Congresso a instância soberana do STU, define o rumo político da nossa entidade, propomos uma alteração na forma de realização do Congresso, de forma que possibilite a participação apenas dos sócios da entidade, tornando-os, inclusive, delegados natos ao Congresso. Esta mudança fará com que os sócios tomem as suas mãos os rumos da entidade, não só no processo eleitoral, mas também nas decisões políticas e estruturais da entidade. Também fará com que os militantes busquem novas filiações e conheçam os sócios da entidade de verdade. Para não excluir a participação dos não filiados, propomos que participem do Congresso como observadores, com direito à voz, sem direito a voto, bem como a realização de plenárias preparatórias, abertas a todos os trabalhadores sócios e não sócios, para debater previamente os temas ao longo de um ano antes do Congresso. Acredito que poucos dos grupos tiveram condições de discutir isso a fundo, por ser, de fato, uma mudança uma mudança significativa na nossa principal estrutura. Então, acho que eu gostaria que a gente colocasse isso como proposta de discussão para o próximo Congresso, discutindo a estrutura do sindicato. Inclusive, com a possibilidade do Congresso ele ser uma fonte de filiação também, um espaço de filiação. Que os grupos que participam, defendem tese, façam um esforço para trazer filiação nesse momento. Né? Não é objetivo excluir a participação de outros, mas é ampliar o que significa ser sócio e o poder do sócio e o que significa dirigir o sindicato. Nesse sentido, assim, eu retiro, como proposta de mudança estatutária no momento, numa tentativa de não alongarmos isso, mas garantir isso para uma discussão séria, profunda do que é ser sócio desse sindicato, quais são os nossos deveres, nossos compromissos e nossas possibilidades, e o que significa dirigir essa entidade pela base. Então, tá, companheiro, foi retirado com compromisso de discutir isso durante o decorrer do tempo. E pautar no próximo Congresso. O outro ponto é adendo à terceira frase do terceiro parágrafo, página 36. É assim, ó, referência para todos com elevação dos pisos, caso... E aí continua. Tá, então tá incorporado a tese guia. O próximo, adendo à segunda frase do sexto parágrafo, página 36. Que é o seguinte: assédio moral iniciado na gestão anterior é uma vitória... Tá? Começou antes, só isso. Isso é balanço. E a gente fez um texto que é de quem apresentou a proposta de divergente com a tese guia, que era o seguinte... tirando aquela frase, é preciso considerar que o sindicato recuperou a capacidade de tocar projetos que haviam sido construídos na gestão do Alerta Unicamp, e manteve o texto a partir da seguinte ordem. O atual termo de ajuste de conduta sobre assédio moral é uma vitória da categoria. Ele começou, não vou ler estritamente da forma como está, que nem eu estou entendendo, mas ele teve início com o acordo de assédio moral em 2008, mas foi retomado a partir da demanda da pediatria do HC na gestão anterior, que culminou com a assinatura do TAC. Então, contempla as duas preocupações, que era da localização do debate em torno dessa questão do assédio. Tem acordo aqui, se não tiver nenhuma polêmica, pode passar adiante. Alguém tem desacordo com isso, gente? Não? Então tá. Passando para o próximo. O próximo a gente já discutiu e que ficou de fazer um texto conciliar aí, que é o seguinte. Página 36, é o mesmo. Tá? Pois a outra é contribuição dos aposentados para o 13º Congresso dos Trabalhadores da Unicamp. Que é o anexo que está aqui no final do caderno aí. Gente, essa contribuição está na página 43 do caderno de tese.
Alguém é contra se colocar isso na tese guia? Nós temos um acordo com a proposta. Tem uma questão aí que é de prever que haja um aposentado como nome a entrar na chapa, necessariamente, que demandaria uma discussão estatutária. Nossa opinião é que isso fica como uma orientação política para que a chapa, de fato, faça um esforço de garantir que tenha representante dos aposentados na diretoria. Então, como orientação política, esse item, estamos considerando que todos os itens dessa proposta devem ser incorporados. Estamos entendendo é que nos processos eleitorais do STU, nós estamos tendo dificuldade, as chapas não estão colocando aposentados na direção. Quando nós vamos para o departamento, existe inclusive um item aprovado em Congresso de que a coordenação do departamento de aposentados é necessariamente exercida por um diretor do sindicato, seja ele aposentado ou não. Essa é a formulação que consta no Estatuto. O debate que nós fizemos no departamento em relação a esse tema que o Kiko colocou é o seguinte, em passando-se a proporcionalidade dentro do Congresso, todas as chapas que se inscreverem para o processo eleitoral, elas obrigatoriamente incluirão nos 5 primeiros nomes um aposentado. Para que isso? Para se garantir que na diretoria tenha-se aposentados dentro da direção. Inclusive, para tocar as demandas do departamento, que seja, já que o Estatuto exige que seja um diretor, para que esse diretor seja o aposentado, um dos aposentados que forem eleitos nas N chapas que estiverem na direção. Nós não concordamos com a formulação que o Kiko coloca, em função de não garantir, recomendação não é garantia, nenhuma chapa, as chapas podem, inclusive, não colocar nenhum aposentado e dizer, foi recomendação, nós não obedecemos, não aceitamos isso. Então, nós propomos que seja mudança estatutária. Todos os aposentados aqui, que estão aqui, inclusive, mesmo os que não participam normalmente da coordenação, eu acredito que tem acordo com essa proposta que eu estou colocando aqui, de que seja mudança estatutária. Portanto, caso isso, a proposta que o Kiko coloca, nós, inclusive todos nós do departamento que militamos dia a dia lá, nós não temos acordo com a proposta que o Kiko coloca na formulação dele. Então, eu discordo da colocação dele nesse item, tá? E é isso. A mesa está entendendo que já foi feita a defesa pela proposta. Então, agora a defesa para o outro lado e a votação. Então, agora, quem vai defender contrário a isso é o Kiko e a Adriana. Dividir com a Adriana aqui. Companheiros, primeiro, eu queria dizer que houve, pelo menos nos últimos anos que eu me lembre, sempre a presença de aposentados na diretoria do STU. Nossa chapa, principalmente, ela sempre procurou ter uma representação dos aposentados. Muito mais pela questão do comprometimento do que pela formalidade, porque nós entendemos o papel que o aposentado joga, inclusive do ponto de vista da formulação política, que eu já falei do papel que Osmar, Dona Maria, Zezé e muitos outros companheiros jogaram na construção do departamento de aposentado. Então, não se trata disso. Se trata aqui de criar uma artificialidade dentro de um processo que é de proporcionalidade, que praticamente você ou inviabiliza ou dificulta muito a composição das chapas. 1 minuto. Nós temos que nos preocupar com aposentados, com representantes da FUNCAMP, com várias outras representações que têm que estar presentes na chapa. Então, eu acho que não dá para botar isso no Estatuto do Sindicato, mas como uma recomendação política. Nesse sentido que o Kiko coloca, tem inclusive aqui na página seguinte, nas linhas 156 a 159, como recomendação política.
Qual é a nossa preocupação? Como o Kiko já colocou também, nós também temos um acordo da necessidade dos aposentados participarem ativamente das atividades do sindicato, mas a nossa preocupação é engessar demais a nossa entidade sindical. Por ser uma reformulação estatutária, a gente ficar criando diversos mecanismos, a gente está entendendo, na proporcionalidade, que isso engessa demais. E nós defendemos a democracia, a ampla participação, por isso a gente entende que isso tem que ser, sim, debatido, as teses têm que compreender a importância de ter os aposentados, mas isso tem que ser uma construção política, sair como uma recomendação política do nosso sindicato e não como uma ferramenta que engessa o nosso sindicato. Inclusive porque a gente sabe que tem grupos políticos que têm uma boa participação entre os ativos da universidade e não tem representação de aposentados. Isso, inclusive, excluiria estes grupos que são grupos representativos. Hoje, por exemplo, a Força, que é a segunda maior força do sindicato, não apresentou nenhum aposentado na sua tese. Então, você tiraria eles do pleito? Você tiraria a segunda maior força só porque não tinha nenhum aposentado? Então, no nosso entendimento, é excludente esse tipo de ação. Então, a gente aqui está defendendo com uma orientação política. Tempo. Pessoal, na verdade, surgiu uma proposta aqui, que é o seguinte, que se aprove o documento, a contribuição do Departamento de Aposentados, com exceção desse item, ou seja, que aprove todos os itens, com exceção do item, ao item 9 da contribuição de aposentados, e que isso tente chegar num acordo em relação a isso e venha para a votação. Caso não seja possível, encaminhe a votação de ser no estatuto ou não. Não tem acordo? O que a mesa está propondo é o seguinte, a gente entendeu que é uma contribuição da coordenação de aposentados, tá? O que a gente está propondo é o seguinte, tem desacordo num único item. Então, a gente suspende esse item, só o item 9, e vota a contribuição. Aí 90% já entra na tese. E, separadamente, a gente vota o item 9. Porque senão vai ser tudo ou nada. Aí não vai entrar nenhuma, corre o risco de não entrar nenhuma parte da contribuição. Com relação aqui ao item 11, que o STU proporcione e custeie as atividades políticas e de lazer dos aposentados. Já foi deliberado anteriormente aqui que o STU não pode ser bancar esse tipo de atividade. Então, acredito que, se for para bancar, tem que dizer de onde é que vai sair esse dinheiro. E é meio complicado, ficar bancando lazer sem ter uma receita própria para isso, diante da situação financeira aí do sindicato. Tá? Então, a gente tem mais um item que não é acordo. Vamos ter que fazer a defesa e votar. Só para responder a pergunta dele, é um esclarecimento, para responder a sua pergunta. Para responder a sua pergunta, a gente só discutiu isso sobre... Porque o aposentado na Unicamp não tem nada. O aposentado na Unicamp é o excluído. A gente propôs isso, que para um aposentado fazer um passeio, ele tem que tirar do bolso, e ele ganha muito menos do que o ativo. É uma proposta... Se vai passar, não sei, é uma proposta. Também não estamos pedindo que o sindicato promova tudo, mas que pelo menos 50% para que viabilize o passeio do aposentado. Porque o aposentado já fez a construção, o aposentado pagou o sindicato a vida inteira. Hoje ele tem que ter, no mínimo, um direito. É isso. A mesa está propondo ainda o mesmo encaminhamento, só que, em vez de deixar destacado só o item 9, a gente destaca o item 9 e o item 11, que foi destacado aqui pelo outro companheiro. Ok? Podemos encaminhar dessa forma? Continua. Então, aqueles que são favoráveis à inclusão da contribuição de aposentados, que consta na página 43, com exceção dos itens 9 e 11, na tese guia, por favor, se manifeste levantando o crachá. Ok, obrigada. Os que são contrários à inclusão desse texto na tese guia, por favor, se manifeste.
Abstenções? Então, está aprovado. Então, agora o item 9 especificamente. Gente, já foi feita a defesa do item 9, que é com relação a... Cadê o item 9? A obrigatoriedade de ter um aposentado na composição da chapa entre os 5 primeiros nomes. Tá? Então, isso é a proposta que a gente vai estar colocando em votação. Seguinte, gente. A defesa que eu faço aqui é de que nós temos que dar bastante importância a todos nós, porque todos nós vamos estar aposentados um dia, espero, porque hoje eu estou, não sei se dessas leis que estão acontecendo lá, e a gente vai conseguir todo mundo aposentar. O que eu acho é o seguinte, que nós, assim como a gente discute, né, que a gente acabou de discutir o item mulheres, por exemplo, a gente não fez essa discussão aqui de que é uma recomendação, a gente não fez essa discussão quando a gente discutiu aquilo lá. A gente não fez essa discussão de que vamos propor uma recomendação de que as chapas indiquem tantos por cento de mulheres. Não, nós não fizemos. Nós fizemos bem objetivamente essa discussão aqui. Então é o seguinte, nós aposentados, nós temos que entender que é muito importante a participação da gente na direção da entidade. É muito importante a participação da gente na direção da entidade. E é também muito importante que a gente abra espaço para os aposentados virem. O que não dá é para ficar a bel prazer das chapas, né, colocarem ou não o aposentado na direção. Eu acho que isso, né, do ponto de vista de reivindicação dos aposentados, nós temos que apoiar, porque nós fizemos essa discussão no departamento e todos nós concordamos que a formulação deveria ser essa, né, e não apenas colocar na chapa. Até foi uma discussão que a gente fez. Coloca-se só na chapa ou coloca-se na possibilidade de entrar na direção? Isso foi muito importante a discussão. Inclusive, todos os companheiros que tiveram lá, inclusive no departamento, 90% são companheiros da Alerta Unicamp, e todos aprovaram essa ideia, e até que partiu da próprio pessoal da Alerta essa ideia. Então, não dá aqui para a gente simplesmente achar que é só uma recomendação das chapas para que se coloque. Eu proponho, então, que todos aqui, todas as teses aqui, aprovem a mudança de estatuto para um membro da diretoria estar entre os 5 primeiros nas chapas que forem inscritas para a eleição do sindicato. Obrigado. É uma covardia pôr um velhinho aqui para defender contra os aposentados. Mas não é isso não, pessoal. O estatuto do sindicato não pode ser algo engessador. Nós, se tem uma coisa que o Alerta sempre defendeu, foi os aposentados. Estruturamos o departamento de aposentado, que não existia só por escrito. Nós estruturamos, Osmar Marques e Dona Maria estruturamos, nós demos todo o apoio. Eu participei de muitas reuniões do departamento de aposentado. Agora, falar que tem que ter um membro do sindicato até o 5º nome, eu acho que é engessar. Eu defendo que o sindicato, o aposentado tem que participar, porque eu vou estar aposentado daqui a 2 anos. Mas nem por isso acho que tem que estar engessando a direção do sindicato. E se as pessoas não tiverem ninguém de aposentado para colocar, ele não pode compor uma chapa? Eu acho que tem que estar na direção do sindicato, desde que o coletivo acho que tem que estar. Eu acho que não pode haver imposição. Por isso que eu sou contra. E se os meus companheiros da Alerta, me desculpem, eles não discutiram comigo essa proposta também. Se tivesse discutido comigo, essa seria a minha posição e essa seria a posição da Alerta. Que os aposentados têm que participar, os aposentados são bem-vindos, eu serei o futuro aposentado, mas que não dá para engessar uma eleição do sindicato. É isso, obrigado. Quem é favorável à manutenção da proposta 9, que seja obrigatório todas as chapas concorrente do STU manter um aposentado, que ele esteja entre os 5 primeiros da lista, para que seja garantida a participação dos aposentados na direção do STU, levante os crachás. Quem defende a manutenção do estatuto, levante os crachás. Sai o item 9.